Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós falaremos sobre inflação. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Samuel, sou funcionário de instituição financeira há mais de 5 anos e antes da gente ir para o vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização aqui do canal. Pessoal, o que é inflação em primeiro lugar e como que a gente pode se proteger desse bicho de 7 cabeças aqui no Brasil? Galera, inflação nada mais é do que a elevação de preços de produtos e serviços. Aqui no nosso país ela é medida pelo IPCA, que é o Índice de Preços do Consumidor, e ela é medida pelo IBGE, que é uma instituição federal. Então a gente tem uma certa confiabilidade dentro dos parâmetros normais desse indicador para ele nos dizer o quanto que está acelerando o custo daqueles bens que nós mais consumimos. Dentro da lista do IPCA, pessoal, nós temos cerca de 300 e mais produtos. É o único indexador? Não. Nós temos outros, como o INCC da construção civil, nós temos o IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, que ele é um produto, ele é um indexador, na verdade, um pouco mais amplo, e lá vocês têm também uma noção muito boa em relação a commodities e dólar, que aí ela é um pouco mais rápida, inclusive, em termos de captar a inflação do mercado. Mas não é o parâmetro oficial, inclusive o IPCA, que é utilizado pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, para definição de taxa de juros. Então, é especialmente para ele que nós vamos estar olhando hoje. E pessoal, além disso, qual que é a composição do IPCA? Ele é basicamente composto por alimentação, transporte, educação e saúde, sendo alimentação e transporte os dois principais. Ou seja, quando nós temos um reflexo de aumento de preços, principalmente na alimentação e nos transportes, a gente já vê o IPCA acelerando de maneira um pouco mais rápida. Então é basicamente isso. As divulgações feitas todos os meses já faz com que vocês consigam acompanhar também esse indexador. Vale lembrar também, pessoal, que o IPCA ele é utilizado pelo Copom como meta para a inflação. Então é através desse indexador inflacionário que o Copom tem lá as metas para definir a taxa Selic e controlar a inflação. Então vocês já sabem que é importante a autonomia do Banco Central e é por isso que volta e meia a gente consegue ver nas notícias que o Banco Central deve ter a sua autonomia preservada justamente para que o governo que está no poder naquele determinado momento não queira acelerar muito o processo econômico justamente para conseguir ganhar votos na outra ponta e solte as rédeas do Banco Central falando que eles mantenham Selic baixa e a aceleração se acelere, ou seja, provavelmente deixaria aí uma herança ruim para o próximo governo, mas aquele governo teria tido uma gestão muito positiva. Então por isso que é muito importante a gestão autônoma do Banco Central. Outro ponto, pessoal, a respeito ainda de inflação, que a gente pode ver um fenômeno normal, principalmente em períodos pós-crise, é o chamado reflation trade. Pessoal, o reflation trade o que é? No momento que nós passamos por períodos de recessão e a economia esfria, fica tanto uma demanda retida, quanto também a questão de falta, muitas vezes, de produtos no momento que ela retorna. Então, os países que passaram, por exemplo, agora em 2020, por toda essa recessão econômica, que foram praticamente todos no planeta, eles tiveram uma aceleração fora do normal após o início da pandemia. Então, o que aconteceu? Essas economias voltaram a produzir, em muitos casos faltaram matérias-primas, e eles começaram a vender muito, faltando produção e aumentando os preços muito rápido. Isso é o chamado reflation trade. E a gente tem que se antenar porque geralmente esse processo ele não é perpétuo. Ele causa processos inflacionários de curtos períodos e depois ela tende a se acalmar. Isso já é importante para vocês terem noção de como fazer o posicionamento dos investimentos de vocês, porque muitas vezes essa inflação ela não é para longo prazo, e sim um momento ali de 6 a 12 ou até 18 meses para vocês se posicionarem. Em termos de retenção, de segurar a inflação, pessoal, como que o governo consegue tratar esse problema crônico? Pessoal, existem dois meios, na verdade 3 meios, e o principal deles hoje utilizado no país é a taxa básica de juros, a Selic. Ela é definida pelo Copom, Comitê de Política Monetária, e basicamente o que acontece? A Selic, quando ela é elevada, os títulos pagos nos bancos tendem a acompanhar esse indexador. Então, diz basicamente para o investidor puxar o dinheiro para dentro do banco. Por quê? Falando em linguagem bem informal, lógico, é que ele traga o dinheiro para o banco e, por consequência, ele tire da economia. Ou seja, menos dinheiro em circulação, menos inflação, menos processo econômico em voga. Quando o processo é contrário, quando o governo vai lá e reduz a Selic, pessoal, ele está fomentando o processo inflacionário. Por quê? Porque quer dizer que o yield, a remuneração dentro da instituição financeira, ela não é mais tão interessante, as pessoas vão lá, tiram dinheiro, colocam imóveis, seja lá o que for, e jogam esse dinheiro de novo para a economia real, causando um processo inflacionário um pouco mais acelerado de novo.
Esse é um instrumento que o próprio governo pode utilizar para reter ou para fortalecer o processo inflacionário. Um segundo item, pessoal, são os depósitos compulsórios. Aqui não afeta diretamente o investidor ou a pessoa física no final, afeta os intermediários financeiros. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Depósito compulsório é quando os bancos têm que reter para o Banco Central uma parte dos depósitos em conta corrente e poupança. Ou seja, existe um percentual pré-determinado pelo Bacen que as instituições financeiras devem recolher para o Bacen. Então, quando eles aumentam esse percentual, acontece que as instituições têm menos caixa livre para movimentação e, consequentemente, o processo inflacionário também fica reduzido pela mesma ideia da Selic, porque eles têm que reter mais dinheiro e colocar menos na economia. Então, por enquanto, temos Selic e depósitos compulsórios. Um terceiro processo, pessoal, é justamente o controle de indústria, controle de oferta no longo prazo. Esse é um pouco mais subjetivo e ele não parte somente de um governo ou somente de uma gerência de 4 anos da União. Ela, na verdade, é de uma série de outros governos e vai acarretando no desenvolvimento do país. O que eu quero dizer com tudo isso aqui? Eu quero dizer que quanto mais a indústria se fortalece, pessoal, e mais ela cria uma cadeia produtiva sustentável, em momentos que teoricamente teria uma falta de matéria-prima, não há essa quebra da cadeia justamente porque as indústrias estão produzindo, elas são saudáveis e, por consequência, a inflação ela tende a ser reduzida. Então, além do processo do governo automático, que é o maior controle, que é a Selic, os depósitos compulsórios, nós temos também a gestão da indústria. Conforme ela é aperfeiçoada, pessoal, dentro do país, a quebra do ciclo de produção ela tende a ser reduzida. Então, isso causa muito menos inflação. Antes de nós começarmos a falar, pessoal, sobre os produtos que podem ser usados para vocês, investidores, se protegerem da inflação, eu acho que vale a pena a gente fazer um rápido comentário, tecer um comentário sobre a inflação americana. Para a gente entender também o que acontece lá fora, porque isso nos impacta diretamente aqui no Brasil. Lá, pessoal, muito se fala no CPI, que é o Customer Price Index. Ele é um apanhado como se fosse o IPC-FIP aqui no Brasil, por exemplo, que é um indicador não oficial de inflação, mas na verdade na mídia, galera, ele acaba recebendo muito mais atenção quando deveria ser PCE, que é o Personal Customer Expenditures, que nada mais é, pessoal, que os gastos de consumo pessoal menos alimentação e energia. Esse é o índice que o Federal Reserve, o Banco Central americano, utiliza para aumentar ou manter as taxas de juros. Enquanto que aqui no Brasil nós vemos, na maioria das vezes, a mídia falando sobre o CPI. E por que isso acontece, pessoal? Porque o PCE ele é medido pela BLS, que é a Bureau Labor of Statistics, que nada mais é o famoso IBGE americano. Lá é a agência nacional que faz a mensuração de todos esses produtos e demonstra para o Federal Reserve a quantas que anda a inflação americana. Então é por isso, esse é um dado muito mais confiável nos States para que eles utilizem como métrica de inflação, porque eles coletam direto as informações tanto de indústrias quanto de empresários, direto de sistemas. Enquanto que o CPI, pessoal, ele é uma coletânea de informações informais e muito menos volumosa, ou seja, é uma base de dados muito menos robusta do que o PCE. Então, da próxima vez que vocês ouvirem falar sobre inflação e ouvirem que está sendo feita a divulgação do CPI, julguem com um pouco mais de ceticismo, porque na verdade o que importa para o Federal Reserve aumentar ou reduzir as taxas básicas de juros é o PCE, beleza? Bom, pessoal, vamos passar para o terceiro ponto então, quais produtos por fim que o investidor ele pode utilizar para se proteger da inflação. O primeiro deles, pessoal, é o ouro. O ouro já se provou uma reserva de valor para longuíssimo prazo e ele tende a zero, porque em todos os momentos que há algum temor mundial, as reservas, os valores tendem a ir para o ouro, ou seja, ele sobe. No entanto, em períodos de otimismo com a economia e processo de desenvolvimento econômico, o dinheiro tende a sair do ouro, causando uma queda. Ou seja, qual que é o problema que eu vejo, quais são as vantagens? O ouro, para o longuíssimo prazo, ele vai de fato tender a zero. No entanto, vocês têm que ter um timing um pouco melhor, pessoal, para investir em ouro, justamente por essas oscilações. Agora, recentemente, a gente teve o caso do Bitcoin, que teve uma queda muito forte e esse dinheiro acabou migrando para o ouro também. Ou em processos inflacionários americanos, o dinheiro tende a voltar para reservas em ouro também.
O problema que eu vejo é a questão de timing, mas ele pode ser usado como uma diversificação para proteção de inflação ou em processo que vocês estão conseguindo identificar que ela está aumentando. O segundo produto, pessoal, são ações. Ações no curtíssimo prazo já se provaram ineficazes contra a inflação. No entanto, tem uma obra de Smith que é Stocks for the Long Run, ela já foi provada que ações para o longo prazo funcionam como os melhores tipos de investimentos para proteção de inflação. E por que isso acontece, pessoal? Se a gente parar para pensar, é uma coisa muito lógica. Por quê? O processo inflacionário ele impacta, em primeiro lugar, as taxas de juros, que tendem a serem elevadas para conter a inflação e penalizam as ações no curtíssimo prazo. Sim, é um ponto negativo. Mas no longo prazo, pessoal, todas essas companhias, elas tendem a repassar esses custos aumentados em produtos e serviços. A consequência disso é que essas empresas, repassando os custos em produtos e serviços, elas tendem a ter um aumento de faturamento, elas tendem a aumentar ou pelo menos manter as margens de lucro e depois o acionista vem a colher os frutos. Ou seja, é uma coisa muito lógica. No momento que o processo inflacionário tende a ser acelerado, as empresas também vão repassar esse valor lá para o consumidor. Quem sofre é somente aquela pessoa que não investe, que tem reservas e acaba sofrendo nas duas pontas com a inflação, somente com o produto lá na cadeia final. Agora, aquela pessoa que também é investidora de algumas empresas, ela acaba sendo beneficiada por esse aumento dos preços. Outro produto que pode ser utilizado, pessoal, para proteção de inflação é o IPCA+, é um título do Tesouro. Quais que são os poréns que eu já chamo a atenção antes da gente começar a falar dos benefícios dele? O IPCA+, pessoal, ele não é inflação pura, ele é composto por uma parte pré-fixada. A gente já sabe essa altura do campeonato que títulos pré-fixados em momentos de curva de juros futura em alta ou aumento da Selic, ou pelo menos a abertura das bandas da taxa de juros futura, elas tendem a causar uma desprecificação nos títulos pré-fixados. Ou seja, vocês vão ter uma perda do valor nominal do título, ou aquele que vocês não vão realizar, vendo a cotação dele. No entanto, quando vocês seguram esses títulos aqui no Brasil até o vencimento, como é o caso do IPCA+, agora nós temos vencimento em 2026, o mais próximo, vocês não vão ter perda alguma desse valor de face, bem pelo contrário, vocês vão resgatar o valor total do título, mais o indexador do IPCA, mais a parte pré-fixada. Os riscos são justamente pela parte pré-fixada, mas o IPCA está assegurando vocês que vocês vão conseguir manter o poder de compra. Então, é sim um produto de proteção de inflação, no entanto, ele, como todos os outros, eles servem somente para o médio prazo, porque eles têm, por exemplo, hoje, prazo mínimo de 5 anos. Outro produto que também serve como proteção de inflação, pessoal, são fundos imobiliários. Os de logística servem também por terem aluguéis atrelados principalmente em GPM, mas os principais que eu gostaria de trazer aqui para vocês são os FIs de papéis. São aqueles que têm certificados de recebíveis imobiliários, eles compram dívidas e, pessoal, todas essas dívidas têm um índice de reajuste. Eles são reajustados ou pelo CDI, ou pelo IPCA, que é a nossa inflação oficial, ou pelo IGPM, que é o índice geral de preço de mercado, que eu já falei para vocês que ele tende a responder de maneira mais rápida, principalmente aos efeitos macroeconômicos. Então, como é que vocês fazem essa análise? Aqui no Brasil nós temos vários hoje, nós temos o IRDM, o RBRR, entre outros fundos imobiliários de papéis. Só lembrando que esses aqui são meros exemplos, tá? O que acontece? Se vocês pegarem o relatório gerencial, vocês conseguem ver a composição das CRIs, dos certificados de recebíveis imobiliários, de quanto está indexado, pessoal, em cada um desses indexadores. Por exemplo, pega um fundo que tem 20% em CDI do reajuste, 40% em IPCA e mais os outros 40% em IGPM. Vocês já conseguem saber que vocês vão estar protegidos da inflação, pelo menos enquanto durarem aqueles contratos. Então, fundos imobiliários de papéis são muito interessantes. Você só tem que cuidar um pouco com FIs de papel, pessoal, porque eles tendem a ter uma discrepância muito grande em termos de retorno. E por que isso acontece? Existe uma questão de qualidade da dívida que o gestor está disposto a tomar. Então, existem fundos mais arrojados que compram dívidas piores, que são aquelas double B ou B, que são a B ou duplo B, e não pegam os AAA, que são os AAA, que tem uma qualidade, um rating muito maior e tem um risco de inadimplência muito menor.
que obviamente vai pagar um prêmio um pouco menor para o investidor por ter uma segurança de recebimento ali na frente. Mas saibam que FIs de papel são sim uma proteção. O que é que vocês têm que cuidar é um pouco com a história do fundo e com os retornos recentes dele, porque muitas vezes, como o caso do IRDM11, pessoal, falando agora de 2021, ele teve retornos muito altos em 2020, o preço sobre valor patrimonial elevou demais, então vocês simplesmente saírem comprando esse fundo imobiliário como proteção de inflação pode ser um erro muito grande, porque ele pode perder um valor de cotação muito maior do que a inflação for subir ali na frente. Tá certo? Então o prejuízo de vocês pode ser maior que o retorno. Esse é o cuidado, mas os FIs de papel são uma boa opção também. E por último, pessoal, mas não menos relevante, são os fundos de inflação. Os fundos de inflação existem dois polos. Eu mesmo já tive muito fundo de inflação, só que aqui vocês têm que cuidar muito o timing de investimento. Por quê? Fundos de inflação, na grande maioria, eles levam em consideração o IMAB, que é o indexador justamente dos títulos públicos IPCA+. E qual que é a consequência? Vocês veem aquela cotação negativa do IPCA+, que vocês veriam se a curva futura de juros subir, e o problema é que vocês têm a liquidez desse dinheiro. Então, se vocês se assustarem com essa oscilação negativa, vocês podem ir lá e resgatar a grana. Tem que tomar muito cuidado. Fundos de inflação geralmente são benéficos e são bacana quando vocês precisam do dinheiro no curto prazo, querem uma proteção em relação à inflação e as taxas de juros não estão com previsão de alta, estão estáveis ou estão até mesmo em queda. Aí você consegue ganhar bastante dinheiro em fundos de inflação. Tudo bem? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Acho que a gente falou bastante tanto de efeitos macroeconômicos quanto microeconômicos lá nos Estados Unidos também. Espero que os produtos tenham ajudado vocês de alguma maneira. E se tiverem mais dúvidas, entrem em contato comigo, me sigam lá no Instagram, que lá a gente conversa bastante sobre tudo isso e muito mais. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima. Valeu!